Boa noite aos irmãos e irmãs em Cristo, sejam todos bem-vindos. Estamos retornando para o quinto momento, ou o quinto estudo, ou a quinta parte, melhor, desta série de estudos desta semana. Começamos na segunda-feira, estamos terminando hoje, sexta-feira. Falamos durante toda a semana sobre os dons espirituais, a igreja e os desafios da pandemia. Porque os dons espirituais, essas virtudes, habilidades, essa capacitação que o Espírito Santo de Deus graciosamente concede a cada crente, é para utilização da igreja, o crescimento da edificação espiritual da igreja em todos os momentos, mas principalmente devemos colocar em prática os dons espirituais em momentos difíceis como esse, em que todo o planeta está às voltas, enfrentando os desafios dessa pandemia da Covid-19. A igreja não pode, neste momento, perder a oportunidade de obedecer à vontade de Deus, de colocar em prática, cada um de nós colocar em prática, dentro da sua realidade, do seu contexto, os dons espirituais. Nós trouxemos aqui, há poucos dias na igreja, uma série de mensagens nos cultos de domingo falando sobre o fruto do Espírito, o fruto do Espírito, que tem a ver com a nossa vida, com o nosso caráter, tem a ver com aquilo que somos, tem a ver com a santidade do crente. Agora, os dons espirituais é aquilo que nós fazemos, são as nossas ações, as nossas atitudes, reflexo da presença em nós do fruto do Espírito Santo de Deus. O texto bíblico que trago para compartilhar nesta sexta-feira com vocês está na carta aos Romanos, no capítulo 12, a partir do versículo 4. Aqui nós lemos assim: Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Muito bem, este é o texto, sugiro que você leia todo o capítulo 12 de Romanos, ele é muito importante, muito rico, muito precioso em verdades espirituais para nós, mas hoje eu quero falar aqui especificamente sobre esses dons espirituais que a Bíblia fala e que estão inseridos num grupo que nós poderíamos chamar de dons para o serviço cristão, tão importante para a igreja em toda a sua história. Na segunda-feira, na terça e na quarta, nós trabalhamos mais o conceito de dons espirituais. O que é essa expressão, qual o seu significado e importância para a igreja local. E ontem e também hoje nós já estamos falando mais sobre alguns desses dons de maneira mais direta, mais específica. Sempre lembrando que os dons espirituais são do Espírito Santo de Deus, eles não são nossos, eles são do Espírito Santo e são dados por ele para a edificação espiritual da igreja. Eu não devo pensar individualmente, não devo ser egoísta, nem arrogante, mas preciso ser humilde, entender a máxima da comunhão, da unidade da igreja e exercitar cada um dos dons espirituais que porventura Deus tenha dado para a glória da igreja, para a edificação da igreja e para abençoar a igreja como um todo. Eu não posso utilizar os dons espirituais para a minha autopromoção. Não posso permitir que os dons espirituais sejam mal utilizados para trazer para a minha pessoa a glória que deve ser de Deus, que deve ser da igreja também. Então, é preciso entender que, de certa forma, todos os dons espirituais listados na Bíblia têm a ver com o serviço cristão, porque é quando nós estamos dizendo que estamos a serviço do reino, a serviço da igreja, que estamos colocando a nossa vida à disposição do Senhor. Os dons de serviço são o dom do ministério, o dom da contribuição e os demais dons também,
mas principalmente este. A palavra ministério em grego, aqui no original, é diaconia, e significa o cuidado com as necessidades daqueles que precisam. No texto bíblico, fala acerca da distribuição dos alimentos para as pessoas famintas. Está aí, portanto, a principal tarefa dos diáconos. Mas é preciso entender que não apenas aqueles homens e mulheres separados e eleitos pela igreja ou consagrados pela igreja, mas todos nós devemos, de alguma forma, em alguma proporção, exercer a diaconia, ou seja, estarmos prontos para o serviço cristão, porque é isso que Deus deseja. Nós não podemos aguardar que um pequeno grupo da igreja esteja trabalhando e a maioria esteja de braços cruzados. Não é este o propósito de Deus. Mas é bom afirmar aqui, né, que este dom, o dom do ministério, o dom da diaconia, ele está associado a outros dons, como por exemplo o dom do Ministério da Ação Social na igreja. Ele tem esse propósito de ajudar as pessoas, de fazer beneficência, de abençoar as pessoas das mais variadas formas, principalmente considerando aquelas pessoas que estão precisando de ajuda, pessoas mais necessitadas, menos favorecidas. Essa é a responsabilidade, este é o alvo do Ministério de Ação Social. Quer dizer, ele está também associado à diaconia da igreja e, portanto, é um dom espiritual que está ligado ao serviço cristão. Mas nós também servimos de várias outras formas. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 5, ele afirma que há diversidade de ministérios. Nesse caso, podemos considerar muitas atividades na igreja como dons de serviço. Recepcionistas, introdutores, porteiros, limpeza voluntária, cuidado e manutenção do templo. Tudo isso é você participando do dom espiritual do serviço, do ministério, da diaconia. Outro destaque aqui na Bíblia acerca desse dom espiritual é o dom da contribuição. Interessante isso, né? Romanos capítulo 15, versículo 31, em que a oferta que aquela igreja enviou é chamada de diaconia ou de ministério. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, é chamada de serviço, ou seja, os irmãos estavam enviando aquelas ofertas e isso é considerado como um dom espiritual do ministério do serviço. Interessante isso, né? Agora, é muito importante também esclarecer aqui que todos nós somos convidados, convocados e desafiados pelo Senhor a contribuirmos com os nossos dízimos. Aqui esse texto está falando sobre uma oferta específica, ofertas especiais, oferta extra, né? A Bíblia diz que todo crente deve ser dizimista. O dízimo é uma doutrina, um ensino, uma ordenança bíblica que está presente no Antigo Testamento e também no texto do Novo Testamento. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor, como Ele tem sido fiel, nos sustentando. Precisamos reconhecer as suas bênçãos e uma das formas de estarmos agradecendo a Deus é quando nós também somos fiéis e contribuímos para o sustento da igreja na forma dos dízimos, na forma das ofertas. Seja como for, Romanos 12:8 diz que o que reparte, faça-o com liberalidade. Significa com alegria, com prazer. Quer dizer, oferta, contribuição com o coração cheio de amor e também de gratidão. Nós precisamos fazer isso com generosidade e não com má vontade ou por obrigação. Muito bem, espero que esta semana tenha sido uma bênção em sua vida. Estudamos em 5 oportunidades sobre os dons espirituais. Se você perdeu algum estudo anterior, eles estão disponíveis nas redes sociais da igreja. Nós trouxemos esta pequena série de estudos falando um pouquinho sobre dons espirituais, segunda-feira, terça, quarta, quinta e hoje. E se você nos acompanhou durante todo esse tempo, muito obrigado, Deus abençoe e através desses estudos esteja promovendo o seu crescimento espiritual. Se você perdeu algum dos estudos, eles estão gravados, estão disponíveis nas redes sociais da igreja e você poderá reaver a qualquer momento. Muito obrigado, Deus abençoe, um maravilhoso e abençoado final de semana, que Deus esteja com você e a sua família hoje e sempre,
É o nosso desejo e a nossa oração